Esse é um trabalho realizado pelas alunas da Faculdade Sumaré, do 6º semestre de Pedagogia, com a professora Priscila Zanganato Mafra. Feito pelas alunas Lilian e Luana Tavares. José Leonilson Bezerra Dias era pintor, desenhista e escultor. Nasceu em Fortaleza em 1957. Em 1961, mudou-se para São Paulo e estudou Educação Artística na Fundação Armando Álvares Penteado, de 1977 a 1980. De 1978 a 1981, tem aula de aquarela na Escola de Artes Aster, que fica em Madrid. Em 1981, realiza sua primeira exposição individual na Galeria Casa do Brasil, viajando para outras cidades da Europa. As obras de Leonilson é uma autobiografia de sua vida. Cada peça é construída como uma carta para um diário íntimo. Cada obra corresponde a uma situação, seja um estado de espírito ou uma anotação de viagem. Em 1989, os bordados e costuras passam a fazer parte de suas produções. Peças feitas com botões, pedras semi-preciosas e bordados, que dão um novo fundamento ao seu trabalho. Esse universo da costura é muito familiar, por ser filho de comerciante de tecidos e sua mãe também bordava. Em 1991, descobre ser portador do HIV, que repercute de forma dominante em suas obras. Em 1992, Leonilson cria uma obra chamada de O Perigoso, uma série de 7 desenhos onde ele trata com ironia a própria condição. Seus trabalhos feitos nessa fase podem ser vistos como autorretrato do artista. Leonilson demonstra sua revolta com a doença quando diz: "Eu sou uma pessoa perigosa no mundo. Ninguém pode me beijar. Eu não posso transar. Se eu me corto, ninguém pode cuidar dos meus cortes. Eu tenho que ir em uma clínica. Tem gente perigosa porque tem uma arma na mão. Eu tenho uma coisa dentro de mim que me torna perigoso. Não preciso de arma." Próximo à orla da Praia de Iracema, em Fortaleza, além de um extenso calçadão, é possível encontrar uma espécie de torre, conhecida como Caixa d'Água dos Peixinhos. Tem mais de 2 metros de altura e foi produzida em 1984 pelo artista Leonilson. Entre 1991 e 1992, Leonilson ilustrou a coluna da jornalista Bárbara Gancia, na Folha de São Paulo. Gancia enviava o título e ele desenhava livremente a partir daquela ideia. Em 2017, em uma publicação para a Folha de São Paulo, Bárbara Gancia fala sobre os últimos dias de vida de Leonilson, onde ela conta que as últimas 2 ilustrações que ele fez, ela não conseguiu encarar. Ela escondeu de todos e depois rasgou. Os 2 desenhos que ele enviou eram garranchos confusos de poucas linhas, sem consistência ou qualquer conexão com a consciência. Ela diz que ele já estava se esvaindo e não quis que ninguém fosse submetido ao seu penoso crepúsculo, pois a experiência era dolorosa demais para ser compartilhada. Mesmo internado em fase terminal, ele enviava suas ilustrações, cumprindo a rotina até as suas últimas semanas de vida.
Interessado em moda, trabalhou com o grupo teatral Asdrubal trouxe o trombone, com a criação de cenários e figurinos do espetáculo A Farra da Terra. O convite de Glória Calil apresentou sua interpretação sobre moda em evento de lançamento da grife Fiorucci. Leonilson era um viajante apaixonado. Morou temporariamente em Madrid, Milão e Munique e viajava frequentemente pelo Brasil, buscando e vivenciando novas experiências. Essa paixão foi fundamental para fazer dele um artista atualizado, sempre em contato com as últimas tendências. Em janeiro de 1990, ele começa a gravar áudios como um diário, onde ele grava sonhos, memórias e ficções pessoais, e ele tornaria esses áudios públicos. No filme A Paixão de J.L., que conta a história de José Leonilson, esses áudios aparecem para auxiliar na narração de sua história. Nas gravações, Leonilson fala de trabalhos, tristezas, alegrias, amores e desamores, medos, família, homossexualidade e a descoberta da doença. Sua produção é considerada por críticos brasileiros e internacionais de grande valor conceitual para a arte no Brasil, sendo o retrato autêntico e incansável de uma geração. Em 1993, em São Paulo, foi realizada a última exposição de Leonilson, na Capela do Morumbi. Foi feito com um sentido espiritual, nos tecidos leves e brancos, que expressa a fragilidade da vida. A Pinacoteca apresentou, no final de 2014, a exposição Leonilson Truth Fiction, que reuniu mais de 150 obras do artista, entre pinturas, desenhos e bordados. São mais de 150 obras do artista plástico Leonilson que foram reunidas na exposição retrospectiva que fica até novembro na Pinacoteca de São Paulo. Os trabalhos escolhidos para essa mostra foram quase todos produzidos nos últimos anos de vida do Leonilson, que morreu em 93, vítima da AIDS, com apenas 36 anos de idade. Vamos ver? Eu sempre tive o costume de escrever bastante. Eu tenho algumas gavetas de coisas escritas. Mas eu também pinto, eu também bordo, eu faço desenho. Esses trabalhos são a minha autobiografia, não é? Eles são o meu diário. A exposição Leonilson Truth Fiction, Verdade e Ficção, é uma exposição que tem como foco o período mais tardio, mais maduro do artista, de 89 a 93, ano que ele faleceu em decorrência de complicações ligadas à AIDS. Considerando que todo o trabalho dele remete ao diário, toda exposição, de alguma maneira, pode ser considerada como constituída de várias páginas de diário. Um dia eu vejo uma ideia que é uma frase, outro dia eu vejo uma imagem que é importante para mim, isso tudo eu vou guardando assim dentro de mim, sabe? Aí tem uma hora que isso tudo exige uma materialização. Essa hora é que acontece o trabalho. Apesar dele ser um artista que conhecido como vir da geração 80, que é conhecida pelas grandes pinturas de grandes formatos, figurativas, grandes gestos, o trabalho que o tornou mais conhecido e mais singularizado é um trabalho muito mais íntimo, mais poético, mais delicado, passa pelo desenho, passa pelo tecido, pelo bordado, passa por algumas pinturas também. A gente está diante da obra que dá título à exposição, né? Sim, na verdade a obra se chama Favorite Game,
jogo favorito, um desenho de 1990, bem típico dessa época do artista, onde você vê um grande espaço em branco em torno de uma figura desenhada apenas em negro, e ladeando essa figura você tem as palavras truth, verdade, fiction, ficção. Após 21 anos da morte do artista, que hoje se tornou uma espécie de mito, uma espécie de herói ou anti-herói de várias gerações, a ideia é entender esses relatos, esses diários, não como documentos fiéis, mas sim pontos de partida para a interpretação da obra. Há um mês atrás eu fui desenganado e eu passei uma noite no hospital. Quando eu saí, o médico falou: a medicina não pode ajudá-lo. Penso muito mais no quanto que os trabalhos funcionam junto a mim. Me dão essa força, porque agora os trabalhos são tudo que eu tenho mesmo, sabe? If you could read my mind, love, what a tale my thoughts could tell. Nossa atividade proposta é uma releitura da Caixa d'Água dos Peixinhos, feita por crianças da educação infantil, onde vão trabalhar a sua coordenação motora fina, usando os materiais como cola, papel colorido, cano de PVC e tinta.